This call is now being recorded. Boa noite, gente, tudo bem? São 18 horas e 5 minutos por aqui, então nós vamos iniciar o primeiro encontro de orientação de estágio do Centro Universitário Ítalo Brasileiro para o curso de Teatro e de Artes Visuais do período noturno. Bem-vindos e bem-vindas, todos os alunos que estão aqui. Eu vou até olhar aqui a listinha para ver certinho quem está, quem não está. Aqui. Então, boa noite para a Bárbara, para o Eli, ou para a Eli, não consigo ver a fotinho, Andy, Luísa, Luiz e Sabrine. Então, por enquanto, vamos iniciar, nós que estamos aqui, e aí, se chega mais gente, eu vou autorizando aqui a entrada, tá? E a gente vai combinar assim, pessoal, ver o que vocês acham, se vocês acham que tá bom. Durante a apresentação, eu acho que é mais interessante vocês anotarem as dúvidas, porque se a gente ficar parando para responder as dúvidas durante a apresentação, pode ser que não dê tempo de eu falar tudo que eu preciso falar, tá? Então, acho melhor vocês irem anotando as dúvidas e eu abrir no final um espaço para vocês fazerem perguntas, ou então vocês vão colocando ali no chat, e no chat fica registrado, né? Você fala, senhora, mas depois esqueça a pergunta, no chat fica registrado, e assim que acabar a minha explanação, eu vou lá e no chat também, tá joia? Deixa eu permitir aqui o pessoal que está entrando. Para mim, tudo certo. E pode ser, gente, porque daí acho que fica, assim, durante os anos que eu trabalhei, né, com aula online, assim, acho que é interessante. E também, às vezes, a gente fica um pouco ansioso, né? O coração já fica meio assim. Então, às vezes, você está com alguma dúvida e no slide seguinte eu já vou falar, né? Já vou tirar essa dúvida. Então, às vezes, você pergunta e eu falo, não, calma aí que eu já vou falar. Então, no final, realmente, se não tiver na explanação, né, o que você precisa saber ou a sua dúvida, aí a gente tira melhor, tá bom? Gente, então vamos lá. Eu tenho esse slide que eu preparei para vocês e eu vou enviar esse slide para vocês, tá joia? Então não precisa ficar copiando desesperadamente, tirando print da tela, fotografando, porque eu vou enviar esses slides para vocês depois consultarem, que é mais fácil, às vezes, consultar no slide do que consultar na gravação, né? Que às vezes você está sem tempo. Então, vocês vão ter duas formas de rever todas as informações que eu vou passar hoje, ou pelo slide, ou pela aula que está sendo gravada, ok? Então, vamos iniciar hoje a primeira aula expositiva, dialogada, aula mesmo, tá, gente? De estágio curricular supervisionado, tanto para o curso de teatro como para o curso de artes visuais. E agora a gente está falando com a turma da noite, mas nada impede também que tenham alunos aqui da turma da manhã. Então, vou passar agora para o próximo slide. Gente, o que é importante? A gente tem duas orientações de estágio durante a semana, tá? Então, para o período da manhã, que é no caso do curso de teatro, o horário da orientação de estágio é toda quinta-feira, das 12 às 13, tá? Eu coloco ali 12 horas, porque não adianta a pessoa entrar 5 para 1, que já vai estar acabando a orientação e, às vezes, nem dá tempo de tirar dúvida. E para o período da noite, de terças-feiras, das 18 às 19 horas, que é a pré-aula, que a gente chama antes da aula. Só que nada impede de que os alunos da noite possam participar também do plantão do período da manhã, e também o pessoal do período da manhã também pode participar do plantão de estágios da noite, tá joia? Porque daí vocês todos ficam com duas opções de horário para entrar e falar comigo, tá joia? Outra coisa bem importante, tá, gente? Bem importante mesmo. Os 3 primeiros encontros, hoje, semana que vem e na próxima, deixa eu aqui ver no calendário para não falar bobeira. Então, hoje, dia 8, dia 15, que é a semana que vem, e dia 22, que é a próxima semana, a gente tem as aulas mais importantes da orientação de estágio. Nossa, professora, por que são as mais importantes? Porque são aulas que eu vou explicar tudo sobre o estágio, tá? Aí, a partir da semana do dia 29 de agosto, a gente tem plantões de dúvidas. Então, o aluno vai entrar, se ele tiver uma dúvida, eu vou estar aqui para atender, mas daí não é obrigatória a presença de todo mundo. Só vem quem tiver
dúvida, só vem quem precisar falar comigo, tá? Só vem para quem tiver algo a me perguntar ou alguma situação do estágio que tenha ocorrido, que você ficou, né, em dúvida se põe no relatório, se não põe, o que acontece, como que faz. Então, eu vou estar aqui para atender vocês todas as terças e quintas do semestre todo, mas as 3 primeiras aulas são expositivas dialogadas e as outras são plantões de dúvidas. É muito importante entrar no início da orientação, tá, gente? Para não pegar as informações picadas. É claro que a gente sabe, né? Eu sempre comento com todo mundo. Eu já fui aluna. Eu sei que às vezes a gente não consegue entrar no horário, né? Que o ônibus atrasou, por algum motivo eu não consegui entrar. Mas se vocês conseguirem, o melhor é entrar no início da orientação. E hoje vocês já comecem a pensar aí na cabeça de vocês, tá? Eu preciso de um monitor de estágio, tanto para o curso de teatro da noite, como para o curso de artes. Um só por curso, tá? Não é por semestre. Então, pode ser um estudante do 4º semestre, do 5º ou do 6º, mas que seja um elo de ligação entre a professora, que sou eu, e a turma. Professora, mas ser monitor dá muito trabalho. Quase zero de trabalho, tá, gente? A única coisa que eu preciso do meu monitor durante o semestre é que ele encaminhe, não é nem escrever, encaminhe um recadinho que eu preciso escrever para os alunos no grupo do WhatsApp. É só isso, tá? E também, se por acaso algum aluno tiver alguma dúvida que não tem aqui no material, aí você pode passar o meu WhatsApp para o aluno, ou você pode pegar a dúvida, tá? Não tem problema. Mas, assim, é muito tranquilo, muito simples para ser monitor de estágio, e eu preciso muito de um monitor de estágio, então, por favor, hoje, quem quiser ser, é só colocar no grupo. Primeiro, falar já tá, gente? Tem eleição, não tem nada. Mas gostaria de informar também que o monitor de estágio ganha 30 horas de atividades complementares. Então, algumas vezes acontece do aluno estar no 6º semestre, desesperado, não tem as horas complementares ainda, e aí ele fala, eu vou ser, então, monitor para pegar essas horas. A Juliana já falou, eu quero, então a Juliana já vai ser. Eu vou ser de artes ou de... a eleição é assim, tá, gente? Eu quero. Você, então, é escolhida. Juliana, você é de artes ou de teatro, Ju? Eu sou de teatro, fui do semestre passado. Tá, teatro. Você era monitor do semestre passado? Sim. Que ótimo, Ju. Então, a gente faz assim, depois você me passa de novo o seu nome completo, o seu ID, seu semestre, seu telefone, já que eu acho que eu já tenho, né? E aí a gente oficializa, tá, Ju? Obrigada. Então, no Teatro Noite já temos, graças a Deus. Gente, eu tô falando isso porque o semestre passado eu tive um curso inteiro que não tinha monitor, e eu fiquei assim, a primeira vez na minha vida que aconteceu isso, então eu tinha que ficar passando as mensagens para a Márcia, e a Márcia super ocupada, foi bem complicado, tá? Mas vamos lá, passando a questão das orientações. Gente, quem é do 6º, quem é do 5º, muita calma nessa hora, vocês já sabem disso, mas nós temos estudantes de 4º semestre aqui que estão iniciando o estágio agora. Então, é importante que se diga aqui que vocês precisam fazer estágio, não é porque a professora Cláudia quer, não é porque a professora Márcia quer, não é porque a Ítalo quer, tá? Então, existe uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93/94 do ano de 2006, né, que ela indica que todo curso de formação de professor tem que ter a tal da prática de ensino, que a gente chama de estágio, tá? Então, o estágio que vocês têm que fazer no 4º semestre, no 5º semestre e no 6º semestre é definido por lei, não é definido pela Cláudia, nem pela Márcia, nem pela Ítalo, tá? Então, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que a formação docente incluirá essa prática de ensino, que é o estágio, tá? Então, qualquer curso de licenciatura no Brasil inteiro, seja licenciatura em artes visuais, em teatro, em matemática, em educação física, em química, em filosofia, em história, em letras, qualquer curso de licenciatura que vai formar professor tem uma obrigação por lei, né? Ter estágio, tá, gente? Então, não fiquem nem bravos comigo, nem com a instituição, porque isso é previsto na legislação da educação no Brasil, ok? Então, só para vocês saberem por que vocês vão fazer estágio.
E outra coisa que tem sobre essa legislação do estágio é que o estágio só pode ser feito durante 6 horas por dia e 30 horas por semana. Por quê, professora? Porque senão é considerado trabalho escravo, brincadeira. Então, gente, quando você tem um trabalho, né, CLT, um trabalho formal, você trabalha 8 horas por dia. O estagiário, a lei prevê que ele só pode fazer 6 horas de estágio por dia. Então, vocês não podem ir lá numa escola, começar às 7 da manhã e sair às 6 da tarde, tá bom? Tem que ser, no máximo, 6 horas por dia, de segunda a sexta, tá? Então, totalizando 30 horas por semana. Não pode fazer estágio no sábado, não pode fazer estágio no domingo. E outra coisa que tem importante aí é que, né, tá até aí de vermelho no slide, não pode fazer estágio durante o período de aula da Ítalo. Então, eu estudo à noite, então você não pode fazer estágio à noite. Eu estudo de manhã, então eu não posso fazer o estágio de manhã. Se por acaso você... Ah, professora, mas eu tenho um dia livre na minha manhã, que eu não tenho nenhuma disciplina. Mas esses dias livres que vocês têm, né, quem faz curso de manhã e quem tem dia livre, quem faz curso à noite, ele é definido para vocês fazerem atividades que são de disciplinas online, para vocês ensaiarem, para vocês se reunirem em grupo, tá? Então, mesmo que você tenha um dia livre na sua semana, você não pode fazer estágio durante o período que você faz faculdade, tá bom? Isso é você muito, né, professora, muito, tá com muita regra. Não, gente, é a lei de diretrizes e bases da educação que diz isso, tá bom? Senão a pessoa começa a ficar desesperada, ela começa a matar a aula da faculdade para fazer estágio. Então, ela perde tudo que tem de teoria, perde tudo que tem de prática na faculdade para ela fazer estágio. Então, uma coisa não pode excluir a outra, ok? Quantas horas de estágio eu tenho que fazer, professora? Então, vamos lá. Para você se formar no seu curso de licenciatura em artes visuais ou em teatro, você tem que fazer 400 horas de estágio. Nossa, professora, quantas horas? Muitas horas você mandou fazer. Gente, também não sou eu, não é a Márcia, não é a Ítalo, tá? É por lei o mínimo de horas de estágio que os cursos de licenciatura têm que fazer no Brasil é de 400 horas, tá? Como que é essa divisão da carga horária de estágio? Como que você divide essas 400 horas? Faz tudo de uma vez? Não. Então, você vai fazer 100 horas nos anos iniciais do ensino fundamental, o que a gente chamava de Fundamental 1 ou primeiro ou quinto ano. Depois, você vai fazer 150 horas nos anos finais do ensino fundamental, ou o que a gente chamava de ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. E, por fim, você vai fazer 150 horas no ensino médio, tá joia? Professora, mas 400 horas de estágio, por que vocês não deixaram a gente fazer estágio desde o primeiro semestre? Porque também está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que você só pode fazer estágio curricular supervisionado oficial do curso a partir da segunda metade do curso. Então, se vocês têm um curso de 3 anos, vocês têm que fazer primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, deu 1 ano e meio, aí você só pode iniciar depois que você concluir a metade do seu curso, tá? Então, todo mundo começa a fazer estágio em curso de licenciatura de 3 anos, quando está no 4º semestre, ou seja, quando vai iniciar o último ano, é o último ano de curso, o último ano e meio de curso, tá? O estágio deve ser realizado até o 6º ano, tá? 6º semestre, desculpa. Então, se você chegar no 6º semestre, no semestre da sua formatura, e não tiver realizado as 400 horas de estágio, você não se forma, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só se forma quem cursar todas as disciplinas, concluir as atividades complementares, fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e finalizar os estágios, tá bom? Então, você tem o 4º, o 5º e o 6º semestre para fazer as 400 horas de estágio. Ai, professora, mas não dá. Dá sim, só que tem que se organizar. O ideal, gente, é você fazer o quê? No 4º semestre, você faz as 100 horas do ensino fundamental 1, no 5º semestre, você faz as 150 horas do ensino fundamental 2, e no 6º semestre, você faz as 150 horas de ensino médio. Mas, conversando com a Márcia e vendo, né,
tudo que está acontecendo nas escolas brasileiras depois da pandemia. Tem muitos alunos que têm dificuldade de conseguir escola. Então, a gente também pode flexibilizar. Professor, eu estou no 4º semestre, mas eu consegui uma escola perto da minha casa para fazer no Fundamental 2. Eu posso fazer? Pode, tá? Mas conversa com a gente, explica, porque o ideal é você fazer no 4º semestre, Fundamental 1, no 5º semestre, Fundamental 2, e no 6º semestre, Fundamental 3. Pode alterar a ordem? Pode, mas em casos que você não consiga fazer o estágio. Não é assim, professor, eu nem procurei, eu procurei em uma escola, e aí eu vou fazer fora de ordem. Então, o ideal é que seja na ordem, ok? Gente, tirando essa parte da introdução, que foi falar, né, sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do estágio, então, carga horária de estágio, a divisão de estágio, o tanto de horas que pode fazer por dia, por semana, eu vou falar um pouquinho dos documentos, tá? Eu costumo dizer, gente, que a parte mais fácil de fazer estágio é ir lá e fazer o estágio, porque a parte mais chatinha é essa parte burocrática, que é a parte de documentação, autorização e registro do estágio. Mas precisa ter, tá? Então, não tem como a gente fugir disso. Deixa eu colocar o celular mais para cá, gente, porque senão eu fico olhando para o celular e aí não olho lá para a câmera. Vamos lá. Então, vocês têm, basicamente, 3 documentos de estágio, tá? 1, a carta de apresentação, ou o nome, né, a autorização do estágio, mas o nome oficial é Declaração para Estágio Supervisionado. 2, o termo de compromisso de estágio, que a gente chama carinhosamente de contrato de estágio. E o 3º documento é o relatório final de estágio, que dentro dele tem 2 outros documentos importantes. 1, o fichão, que é a ficha de presença no estágio, e a declaração de cumprimento de horas de estágio, que tem que ter assinatura reconhecida em cartório. Calma, não se desespere, que eu vou explicar um por um, tá? Importante, gente, esse slide aqui. Antes de você começar o estágio, antes de você ir procurar a escola, você tem que pegar 2 documentos, tá? 1, a carta de apresentação de estágio com autorização da escola, tá? E 2, o termo de compromisso de estágio, que é o contrato, tá? Durante o estágio, você vai fazer um documento, que é a folha de frequência do estágio, tá? E depois que você termina o estágio, você tem mais uma etapa de documentação a cumprir. 1, o acompanhamento do estagiário, tá? Que é uma autoavaliação que você faz. O acompanhamento do concedente, que é o professor que você está fazendo estágio lá, faz uma avaliação sua. E você vai redigir o relatório final de estágio, com assinatura da escola, né, do diretor, reconhecida em cartório. Vamos para o próximo, que eu vou falar sobre cada um desses documentos individualmente, tá? Gente, professora, como que eu vou obter esses documentos? Então, gente, você vai... Primeira coisa, antes de falar como obtém os documentos, gente. Professora, mas quem que arranja a escola para a gente estagiar? Você mesmo, tá? Não é a Ítalo que vai escolher a escola, não é a Ítalo que vai atrás da escola. Você que vai ter que conseguir a escola, tá? Professora, como? Você vai pensar em algumas possibilidades. Escolas que sejam perto da sua casa, ou escolas que sejam perto do seu trabalho, ou escolas que sejam perto da Ítalo, ou escolas que fiquem perto de onde você passa a maior parte do seu dia, tá bom? Uma dica interessante é a escola que você estudou. Então, já pensou que legal você voltar naquela escola, falar, olha, eu estudei aqui, agora eu faço um curso universitário, estou na faculdade e gostaria de saber se eu posso estagiar aqui, tá? Ou então, eu conheço uma pessoa que tem uma escola, é dona de uma escola, trabalha numa escola, que daí o contato também fica mais facilitado. Mas se você não vai estagiar na escola que você estudou, nem de ninguém que você conheça, você vai entrar no Google, vai ver as escolas que tem perto da sua casa, vai ver as escolas que tem perto do seu trabalho, perto da Ítalo, perto de onde você fica a maioria do seu tempo, e você vai lá na escola, bater na porta da escola e pedir estágio. Não é assim também, né, gente? Tão assim, informal. Então, por que você precisa dessa carta de apresentação? Porque é uma carta que a Ítalo fornece para o estudante
chegar na escola com essa, apresentando vocês. Então, você vai lá, né, na escola, pede para falar com o responsável pelo estágio. Então, olha, quem que é responsável? Você vai lá, chega na escola, vai na secretaria, lá no atendimento, fala, oi, tudo bem? Quem aqui dessa escola que é responsável por ver a questão de estagiário, de alunos universitários fazer estágio aqui? É o diretor. E como que eu posso falar com ele? Ele está aqui tal dia, tal hora. Tem que marcar hora? Não tem que marcar hora? Tem escola, gente, que é o diretor, tem escola que é a supervisora, tem escola que é a coordenadora, tem escola que é a própria professora. Cada escola tem uma forma de se organizar com o estágio, tá? Quem trabalha em escola precisa apresentar a carta? Precisa, mesmo que você já seja conhecido lá. A carta é um documento que formaliza que a escola sabe que você está fazendo estágio lá, tá? Até uma segurança para vocês, imagina. Mas eu trabalho na escola, aí eles te mandam embora. Aí você fala, não, mas eu estou fazendo estágio aqui. Eles falam, não tô não. Aí você não tem nada para comprovar, não tem uma documentação, o povo, de repente, quer, né, puxar seu tapete. Então, mesmo que você trabalhe na escola, o interessante é que você tem mais facilidade, né, de pedir para alguém assinar lá do que alguém que não trabalha ou que não conheça, mas precisa sim, tá? Então, você chegou da escola, falou com a pessoa responsável pelo estágio, né, vai sentar lá na mesa, na frente dela, na mesa dela, ou falar com ela, e vai falar assim, olha, eu trouxe aqui a minha carta de apresentação da Ítalo, tá? E aí, gente, a Ítalo fornece uma carta de apresentação com o seu nome, com o seu documento, com o seu semestre, falando, estamos aqui para apresentar o aluno tal, que precisa realizar estágio supervisionado, tal. Então, tem todo um texto lá, um documento para apresentar vocês para a escola, tá? Então, antes de você ir na escola, antes de você, né, pensar na escola, você vai entrar lá no Web Aluno, vai naquela parte de protocolos e vai solicitar a carta de apresentação do estágio. A senhora vai estar com esse nome, carta de apresentação? Não, vai estar com o nome ali, ó, do slide. Declaração para estágio supervisionado. Você clica lá, o documento, você vai colocar, né, seus dados lá no Web Aluno, já vai abrir o documento, você já baixa no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo, e também já imprime, tá? A assinatura da Ítalo já vem nesse documento, uma assinatura virtual. Aí você assina, vai na escola com essa carta, em 2 vias, tá? 2 vias, para ficar uma para você e uma para a escola. Se a escola não quiser, daí você pega e fica para você as 2, mas tem que ter uma para você e uma para a escola. Se você for lá com uma via, o que vai acontecer? Se a escola quiser ficar para ela, você vai ficar sem. E você precisa integrar essa declaração no final do estágio, tá bom? Então, gente, vai lá no Protocolos, no Web Aluno e solicita a sua carta hoje, amanhã, essa semana. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer ainda, eu não sei minha escola, mas já pega. Pega, quanto mais cedo você pegar esse documento, melhor, tá? Então, ali já está escrito o procedimento, levar na escola. Aí, chegou na escola, falou com a pessoa, né, que é responsável pelo estágio. Olha, eu posso estagiar aqui, eu tenho que fazer tantas horas em tal nível de ensino. Pode sim. Então eu posso, vamos formalizar então aqui, ó. Tem aqui essa carta de apresentação, essa declaração, você põe um xizinho aí para mim que você deixou eu fazer estágio aqui, assina e me devolve. Daí a escola vai assinar as 2 vias, vai ficar uma com ela, se ela quiser, e tem que ficar uma com você. Você pega isso e guarda, tá, gente? Para você entregar no final, no dia 15 de dezembro, aqui no Protocolos de novo. Outra documentação, gente, as outras 2. 2, contrato de estágio. É o mais complicadinho, tá? Então, fiquem atentos. O contrato de estágio, que o nome dele, assim, oficial é Termo de Compromisso de Estágio Não Remunerado, eu, professora Cláudia Almeida, eu acho que eu nem me apresentei, né, quando eu entrei, que vergonha. Eu, professora Cláudia Almeida, vou enviar para o monitor de estágio. Então, se não tiver monitor de estágio, né, então já temos a monitora de estágio aqui, a Juliana, do teatro. Agora eu preciso de um monitor de estágio da artes, hein? Quero ver quem que se habilita aí. Será que alguém já falou e eu não vi? Deixa eu ver aqui não vou conseguir ver agora, no celular aqui. Aqui, mensagens. Deixa eu ver se alguém escreveu. Oiê, Juliana, eu quero.
Quem já trabalha na escola, tal. Quem já trabalha na escola como estagiário. E quem já trabalha como estagiário em escola. E, Laís, o seu eu vou ter que ver depois nesse caso, tá? Trabalha já como estagiária? Ah, se for remunerado, não pode, tá, Laís? Só depois eu tenho que ver seu caso em particular. Mas quem faz estágio em escola remunerado só vale 30% da sua carga. Então, o resto tem que fazer em outra escola. Mas a gente vê o seu caso depois, tá, Laís? Então, vamos lá, gente. Termo de compromisso de estágio. Então, eu vou enviar para a Juliana hoje, tá? E eu preciso de um monitor de estágio. Eu também faço mandado. A gente também vê seu caso depois, tá? Amanda, Caroline. Então, eu vou mandar para o monitor de estágio esse modelo do contrato, tá, gente? Aí, gente, como que é o procedimento? Você vai, o dia que você for lá na escola pedir o estágio, aquela cartinha de apresentação, você já vai levar o contrato para você ver assim, olha, eu preciso desses dados aqui da escola. Então, eu preciso do nome da escola, o CNPJ, o ato legal, tudo que tiver lá de preenchimento do contrato, que nós vamos falar disso na semana que vem, que vai ser aula sobre o contrato. Aí a escola tem que assinar, você tem que assinar, e daí você tem que mandar no protocolos para Ítalo para a Márcia assinar, tá? Tudo virtual. Tá? Você leva para a escola assina de caneta, você escaneia, aí para mandar para Ítalo assinar é assinatura eletrônica, tá bom? Mas você não pode começar o estágio enquanto esse contrato não estiver pronto, tá? Então a gente vai falar disso na semana que vem. Eu vou trazer o contrato aqui para vocês, eu vou abrir aqui na tela, a gente vai falar sobre ele, eu vou ensinar como é que preenche. Mas quem já for na escola, ou quem já sabe a escola que vai estagiar, já vai pegar esse contrato que eu vou mandar para o monitor hoje, que por enquanto só a Juliana, e vocês já vão ver quais são as informações que vocês precisam. Então, se vocês vão na escola levar carta, vocês naquele dia já pegam as informações para vocês digitarem no contrato e já marca com a escola, eu posso vir qual dia aqui para vocês assinarem o contrato de estágio para mim. Aí você já combina lá com eles, você leva preenchido os dados da escola, os seus dados, para a escola só assinar. Então, a escola vai assinar duas vias não, uma via mesmo, você vai assinar e vai mandar no protocolo da Ítalo para a Márcia assinar. Depois que tiver a assinatura da Márcia, aí você leva uma via assinada para a escola e fica uma via assinada para você, com as 3 assinaturas, tá? A da Márcia, a da escola e a sua. E, por fim, o terceiro documento, tá? Que é o relatório de estágio. Ele vai ter uma folha de presença, que chama fichão. Ele vai ter o relatório do estágio e vai ter uma última página, que é a declaração de cumprimento de horas de estágio, que vocês vão ver aqui também na nossa terceira orientação, tá? O modelo do relatório de estágio, gente, eu também vou passar para o monitor de estágio, tá? Então, vocês têm que ficar atentos que o pessoal da Artes, eu preciso de um monitor, senão eu não consigo passar para vocês. Olha eu aqui mexendo na câmera aqui e não estou olhando para vocês. Vamos lá, gente, próximo slide. Gente, o meu computador desligou sem... Opa, calma aí. O meu computador desligou sem querer aqui, eu tô chocada. Ainda bem que eu tava no celular, tá? Então, eu tô aqui na aula, eu tô vendo ainda o slide. Vocês estão vendo, gente? Bafão pedagógico. Vocês estão vendo ainda o estágio? Vocês estão aí? Eu tô vendo ainda. Tá aparecendo aqui como obter documentos. A pessoa já fala assim, já dá um kkk, né? Porque fala, gente do céu, nunca vi isso. Bom, o pessoal do quinto e do sexto já me conhece, né? Então já sabe que tranquilo isso. Mas o pessoal do quarto deve estar falando, meu, o que está acontecendo com essa pessoa? A pessoa já fala rápido, a pessoa já está acelerada, ainda desliga o computador. Gente, foi sem querer, tá? Foi alguma coisa que deu aqui. Eu acho que eu coloquei o celular em cima da tecla de... Agora saiu, né? Gente, então, por enquanto que está ligando o computador de novo, tem alguma pergunta, a não ser das meninas que falaram que já fazem estágio?
A primeira informação, tá, gente? Oi, Márcio! A primeira informação para as meninas que já fazem estágio é o seguinte, gente. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quem já faz estágio curricular supervisionado remunerado só pode contar 30% dessas horas remuneradas como estágio não remunerado, tá? Então, vocês vão ter que fazer estágio com outra pessoa, tá, gente? Não pode fazer o estágio, considerar o estágio que vocês fazem como estágio supervisionado. Ai, professora, por que que absurdo? Também acho. Mas por que? Daí tem que perguntar lá no MEC. Porque, assim, né, a lei que coloca esse detalhe e não sou eu, nem a Márcia, nem a Ítalo, ok? Tá ligando aqui o computador. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinhas ou se surgiu algum monitor, né? Para me ajudar. Sim, sim, sim. Obrigatório não deve ser na mesma escola, então. Então, Laís, isso eu não consigo te responder agora. Eu vou ter que perguntar para a Márcia, tá? Porque não aconteceu no semestre passado, no semestre atrasado. Então, eu vou perguntar para ela se pode ser na mesma escola, né? Com outro professor, alguma coisa assim, ou se tem que ser em outra, tá? Sim, mas pode fazer os dois. Pode fazer os dois, o remunerado e o não remunerado, tá, gente? Ao mesmo tempo. Complicado, né? Eu acho muito absurda essa imposição do MEC, gente, mas é, né, o que tem para hoje. Então, vou anotar aqui a pergunta para Márcio, tá? Estágio remunerado. Mas me fala uma coisa, é a Laís e a Amanda Carolina, né, que fazem estágio remunerado já numa escola. O meu estágio remunerado é de 6 horas. Vixe, Maria, como posso fazer os dois? Eli, Laís e Amanda. Vou consultar seu caso também, tá, Eli? Como é que você pode fazer? Então, estágio remunerado, já trabalham 6 horas. Me responde só uma coisa, Amanda, Eli e Laís. Vocês fazem estágio numa escola ajudando o professor de artes ou é ajudando na sala de aula? Como é que é isso? Por que vocês já fazem estágio na escola remunerado? Vocês são de segunda licenciatura? O que acontece? O meu é ajudando na sala de aula, então não é na aula de artes, né? Então, nesse caso, ixi, Eli do céu, viu? Ajudando em sala de aula, Laís. Mas, gente, vocês já fizeram pedagogia, então, e estão fazendo artes de teatro? O que é? É pelo CIE, mas ficamos na sala de aula. Ok, deixa eu anotar isso aqui. CIE, tá. Com a pedagoga, né? Bom, vamos torcer pela Prefeitura de São Paulo, Eli. Prefeitura. Vamos torcer que eu vou falar com a Márcia para vocês poderem contar quando a professora de artes vai lá ou quando essa pedagoga dá aula de artes, vocês poderem estagiar, né, gente? Porque como é que faz daí? Vai estagiar que horas, né? Mas a gente vai ver isso, tá? Fiquem calmas que eu vou falar com a Márcia, daí eu passo para vocês. Isso daí. Que curso vocês são? Eli, Amanda e Laís? Artes visuais. Vocês podiam ser monitoras alguma, né? Falar, professora, não tem como. E por que vocês são estagiárias, meninas? Porque vocês já fizeram pedagogia e agora estão fazendo uma segunda licenciatura, é isso? Ah, graças a Deus, a Amanda pode ser monitora da arte. Viva! A Amanda, monitora. Amanda, então se não tiver problema para você, tá? Você põe para mim o seu nome completo, o seu semestre, o seu ID e o seu telefone aqui no chat, tá? Porque daí eu vou fazer um grupo para mais um grupo, né? Para eu poder me comunicar com as monitoras. Então já temos a Juliana e a Amanda, ainda bem, já estamos com cumprida aí a missão. Ai, ai. Olha, saiu até a internet. Oi, professora? Gente, que Tá absurdo. me ouvindo? Vergonha. Não tem problema que você chegou atrasada, viu? Acontece. Professora? Já fui aluna, já sei Ah, como não é sei se que ela é. tá A ouvindo. Prefeitura de São Paulo contrata qualquer. Dá pra ouvir, Amanda. Não sei se ela então, tá eu não sei ouvindo. se ela tá ouvindo. Contrata vocês que estão fazendo licenciatura, é isso? Gente, eles contratam porque não tem mais, né?
Não tem mais gente para fazer. Bom, vou conseguir entrar. A professora vai entrar na aula de novo, tá, gente? Que vergonha. Acho que eu voltei ali. Voltou. Então, deixa eu tirar o som aqui para poder voltar oficialmente. É que essa câmera do celular é bem melhor, né, gente? Dá para vocês verem que eu sou ruiva? Não tenho cabelo marrom? Ó. Professora, você tá mutada ainda no seu computador. Desculpa, gente. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Desculpa, gente, bafão pedagógico aí. Vamos lá que eu vou colocar a apresentação de novo, rapidinho. Ai, que emoção, a apresentação também fechou, porque fechou o computador inteiro. É para mandar o número. Isso, Amanda, manda o número do seu telefone. Você tem o número do seu telefone, depois você pode mandar os dados, mas é só o nome completo, o semestre e o curso. Mas o curso eu já sei que é o de artes, né? Tem alguém com cachorrinho aí, que bonitinho. Eu tô aqui, gente. Eu, meus cachorros latindo lá fora. Cachorros e 2 gatos. Nino, tá bom, né? Tô fazendo aqui, ó, figa para eles não dar aqueles latidos loucos. Tá abrindo aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Obrigada, Amanda. Chegou aqui. Vamos lá. Pronto, agora eu posso compartilhar de novo aqui. Ai, gente, gente, dá um desconto, tá? Primeiro dia. Eu me preparando a semana inteira para dessa aula, acontece isso. Acho que, deixa eu ver se voltou. Voltou. Vamos lá. Que página que a gente estava? Aqui já foi. Aqui já foi. Então, a gente ia entrar nessa daqui, ó. Vamos lá, gente. O termo de compromisso de estágio, que é o contrato, tá? A gente vai falar dele na semana que vem, mas ele não pode ser editado. Eu vou colocar aqui mais uma informação, eu vou tirar uma informação, tá? É só preencher o que já tem, inclusive nem consegue fazer isso. O ato legal da escola precisa constar, então quem for essa semana falar com a escola tem que falar assim, olha, eu preciso de uma informação da escola que é o ato legal. Gente, eu já tive aluno que foi à escola que eles não sabiam o que era. Nem a secretaria, nem a diretora, nem a funcionária, nem ninguém. Eles tiveram que ir na prefeitura pegar o ato legal, muito engraçado. Mas é um número e uma data, que é um número de registro e uma data que a escola foi autorizada a funcionar, tá? Por isso que chama ato legal. Foi um ato que foi feito para a escola funcionar de maneira legalizada, legal de lei, tá? E tem que ter também o registro profissional, o registro profissional do professor, supervisor de estágio, não precisa. Então, não é que o professor tem que ter DRT, tem que ter carteirinha do conselho, sei lá do quê. Isso só vai servir para licenciatura em educação física, porque lá eles têm o CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física. E os nossos professores de arte são regulamentados pelo MEC, então eles não precisam ter esses conselhos que nem tem o Conselho de Medicina, o Conselho de Enfermagem, a OAB, tá? Então, na ficha vai ter registro profissional do supervisor de estágio. Vocês não precisam preencher, porque é uma ficha igual para todas as licenciaturas, e como nós temos licenciatura em Educação Física na Ítalo, tem esse dado por causa deles, tá bom? Ai, ufa, vamos lá. Aqui, gente, eu tenho até medo de falar isso, mas vamos lá, força da peruca, Cláudia. Se a escola solicitar, se a escola pedir, tem aí meu nome completo, Cláudia Regina Almeida. Eu sou a orientadora de estágio dentro da universidade, tá? Da Ítalo. Tem meu RG 30.688.401X. Já ouvi falar o que o X é para quem é gêmeo, mas já vi gente que tem X que não é gêmeo, tá? Então, já caiu por terra isso. E tem meu WhatsApp, que eu vou pedir para vocês serem assim, usarem com parcimônia, com, né, elegância,
E aí, só alguma coisa assim que eu não consegui falar nas aulas, ou que surgiu lá no estágio. Olha, professora, a diretora perguntou isso, queria que eu respondesse, eu mandei um WhatsApp para você. Pode mandar à vontade, mas não vai mandar aqueles podcast, como que é? Áudio de 7 minutos, tá, gente? Se precisar de texto, que daí se eu estiver numa reunião, se tiver alguma coisa, eu consigo ler e responder áudio, daí às vezes eu não consigo. Então, muita calma nessa hora. A forma de se comunicar com a professora de estágio, que sou eu, é aqui, de terças e quintas-feiras, na orientação, ou perguntar para o monitor me passa a pergunta pelo WhatsApp, os monitores podem ter acesso livre ao meu WhatsApp. E aí, se você não conseguir falar com o monitor, não conseguir entrar na aula, você pode me mandar mensagem, né, Márcio? Que a gente fala o ano inteiro aqui, o ano inteiro. Tá bom? Não tem problema nenhum, eu sou uma professora que ok com WhatsApp, tá? Às vezes eu não consigo responder na hora, porque eu também trabalho em outra instituição, mas eu respondo. Né, Márcio? Respondo, né? E como responde? Responde rápido até. Eu viva, que eu respondo. Gente, vamos lá. Esses materiais que a gente chama de apoio, aqui da nossa aula de estágio. Vocês vão ter, como eu falei lá no início, esse slide eu vou mandar para Amanda e para Juliana hoje. A gravação dessa aula, até que esse bafão que deu, que caiu, etc. Nem sei como é que vai estar em 2 partes, acho. Também vou mandar para vocês. E os documentos também eu vou mandar, tá? A carta de apresentação é lá no Web Alunos, lá no Protocolos. E eu vou mandar hoje tanto o modelo do relatório de estágio, quanto o modelo do contrato, tá joia? E uma terceira coisa que eu vou mandar, gente, para vocês não estranharem, é a pólice de seguro, tá? Porque para você fazer estágio, você tem um seguro de vida e de acidentes pessoais, se acontecer algo com vocês lá no estágio, ou indo para o estágio, ou voltando para o estágio, a Ítalo paga um seguro, tá? Que é da MetLife, que é para cobrir algum acidente aí de percurso que eu espero que vocês não tenham, tá? E quando eu tiver alguma coisa importante para dizer para vocês sobre o estágio, algo que precisa ser de conhecimento de vocês, eu mando um recadinho para as monitoras e ela só põe aquela setinha assim, ó, enviar. Porque eu não falo assim, gente, avisa eles isso. Não, eu escrevo um recado, né, Ju? E aí ponho lá, você só encaminha para o grupo da sala, tá joia? E mais um pouco aqui. Gente, importante. Quem está no 6º semestre vai lembrar que antes não tinha isso, agora tem, tá? Então, gente, existe um controle de frequência nessa disciplina de estágio, tá? Então, mas como que vocês vão contar a minha presença aqui? Então, a Márcia, coordenadora do curso, determinou que você tem que comparecer em 3 orientações de estágio, tá? O importante é que fossem essas 3 primeiras, porque são as orientações onde eu vou passar todas as informações para você, tá? Quem entrou hoje já está com a presença garantida, porque o próprio Google Meets já me dá aqui para a professora a lista da presença. Quem entrou, que horas que entrou, que horas que saiu, tá, gente? Nem entrar e falar assim, já registrei e saí. Que horas que saiu. Então, se você veio hoje, vir semana que vem, vir na outra, já registrou, tá? Sora, mas eu não vim em uma dessas 3 primeiras, eu vou vir aqui no plantão de dúvida fazer o quê, se eu não tenho dúvida? Só para registrar minha presença? Não. Gente, se você, por acaso, tiver aluno que não veio hoje, tá? E que não quer depois vir no plantão porque não tem dúvida, ele vai entrar lá no YouTube da professora Cláudia, que é o da gravação que eu vou mandar para vocês, vai colocar nos comentários assim, o nome dele completo, o curso dele, o período, e vai colocar assim, ó, assistido. Ele vai declarar lá que ele assistiu. Se ele entrar lá no YouTube, nessa aula que está sendo gravada, tá? E colocar assistido, ele vai ter a presença. Só que depois ele também vai falar, professor, isso daí eu não sabia, por isso que eu fiz errado no estágio. Por isso que eu fiz errado no estágio. Eu falei, mas amigo, eu falei isso na primeira aula que você foi lá no YouTube e falou que você assistiu. Entenderam? Porque o assistido, se o aluno colocar lá nome dele, curso, período, assistido, eu também registro a presença, tá? Dessas 3 que tem que ter. E uma outra coisa também que foi uma mudança que teve o semestre passado, tá? Então, quem está no 6º pode achar esquisito,
é que não tem período de reenvio de estágio. Então, você tem que seguir as regrinhas do estágio, fazer tudo certinho de acordo com as orientações e enviar até o dia 15, tá? De dezembro. Então, quem quiser anotar, acho que eu estou com alguma coisa ligada aqui. Quem quiser anotar, já pode colocar aí que a entrega do estágio é no dia 15 de dezembro, tá? O prazo final. Aqui, próximo. Agora, gente, próximos passos da nossa vida aqui do estágio. Próximos encontros. Então, na semana que vem, que é dia 15, tá? 15, vai ter a aula sobre o contrato de estágio. Então, eu vou mostrar aqui na tela o contrato, vou ensinar como é que preenche, que jeito que preenche, como que é, como que não é, como é que faz. Então, tudo na semana que vem, tá? E no dia 22 de agosto, a gente vai ter uma aula sobre o relatório final do estágio. Então, por isso que eu não passei tudo hoje, porque nem ia dar tempo, tá, gente? Ó, vai ter aí 10 minutinhos para tirar dúvida. Os monitores aqui, eu nem vou pular esse slide aqui, porque eu já tenho 2 monitores. E, gente, para finalizar a minha exposição aqui, eu vou pedir para vocês, leiam com atenção esse slide quando vocês receberem ele. Estejam presentes nos encontros de estágio, principalmente esses 3 primeiros. Depois você não vai precisar vir nenhum mais, só se você tiver dúvida mesmo, que você vai vir aqui para tirar. Não deixe para estagiar no final do curso, gente, porque daí não dá tempo. É só fazer conta matemática básica, gente. Se você estagiar 6 horas por dia, tá? Para fazer 100 horas de estágio, você vai ter que fazer quantos dias de estágio? 10. Só que, assim, não é todo mundo que consegue estagiar 6 horas por dia. Então, se você for estagiar 2 horas por dia, e 2 vezes por semana, são 4 horas por semana. Então, para fazer 100 horas, quantas semanas você tem que fazer? 10 semanas, tem que fazer 15 semanas. Então, o que vocês têm que fazer, gente? Pega um calendário com os feriados que tem, né? Porque não pode fazer estágio em feriado, tá, gente? Porque a escola está fechada. Pega um calendário, vê quantas horas você pode fazer de estágio por semana, calcula, planejem o estágio de vocês, para dar tudo certo, tá? Sônia, mas eu não vou conseguir fazer estágio agora nesse semestre, impossível. Então, você vai ter que fazer 2 estágios no semestre que vem. Tá? Então, vai acumulando. Por isso que o ideal é começar no 4º semestre. E, gente, qualquer dúvida, entre no plantão de estágio, terça, das 6 às 7, ou quinta, do meio-dia a 1, ou me mande pelo WhatsApp, ou pergunte para o monitor, que o monitor me passa, mas não fiquem com dúvidas. Sempre tentem sanar as dúvidas, porque quando chegar 15 de dezembro, você vai assim, eu não fiz porque eu tinha dúvida. Aí, né, é mais complicado. E aqui o último, é minha capinha para o plantão de dúvida, então não precisa. Gente, então, terminado aqui a explanação, eu queria saber se alguém precisa tirar dúvida, pode levantar a mão, abrir o microfone e tirar dúvida, ou fazer aqui pelo chat. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se tem pergunta. Vamos lá. Tá mutada. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Tá mutada. Sim. É para mandar números só para a monitora? Cláudia, vamos lá, Márcio, você de novo, né, Márcio? Opa, eu sempre tenho, né? Tá. Márcio, espero que você tenha feito contrato, tá? Tudo. Fiz tudo certinho. A minha dúvida é só assim, eu não faço, por exemplo, agora esses primeiros 2 meses que eu estou fazendo o Fundi 2, eu estou assistindo, tem poucas aulas do Fundi 2. Então, eu fico lá fazendo outras coisas, estudando, conversando com os professores sobre outras coisas, porque não tem porquê, né, eu assistir a aula do Fundi 2 e do médio agora, só para preencher tempo, eu vou usar esse tempo para fazer outras coisas, para estudar e tal, né, e para conhecer outras coisas da escola. Mas tem aula do ensino médio lá, Márcio, nesse período que você fica? Tem, mas eu vou fazer o ensino médio a partir de outubro, entendeu? Porque como eu só posso fazer segunda, terça e quarta,
Eu Nossa, não. você é abnegado mesmo, hein, Márcio? Se eu fosse você, eu já pegava esse tempo e já ia fazendo o médio junto. Mas tudo bem, não tem problema. Mas como eu faria o médio junto? Conseguiria contar? Sim, daí você entrega o médio junto. Você só não pode fazer mais de 6 horas por dia. Se você fizer 6 horas no colégio, assistir as aulas do ensino médio, assistir o fundamental, você já termina, Márcio. Já que eu estou lá, né? Já que você está lá, você Eu não assiste as sabia que aulas eu do posso usar. fundamental. Na hora que não tiver aula do Fundamental 2, se tiver aula do ensino médio, já assiste a do ensino médio, Márcio. Aí não tem problema ser na mesma data? Não, Essa era a porque minha daí vai ser dúvida. tudo no mesmo relatório, que é a mesma escola. Ah, entendi. Não, Mas aproveita, aí, Márcio. Depois você me manda um WhatsApp, eu te explico nossa, melhor. Mas aproveita, Márcio. eu já fiz praticamente 50, então como eu faço? Amanhã você começa a fazer o ensino médio junto. Tá bom. Depois você só fica fazendo mais o ensino médio. Quando você terminar 150 do Fundamental 2, daí você termina só o do ensino médio. Daí você não precisa ficar fazendo estágio até novembro, por exemplo, dezembro. Você vai terminar antes. Ah, eu não sabia que você pode usar a hora, entendeu? Eu achei que tinha que contar separado. Contar Não, agora só 6 horas. Eu posso usar, mas eu não entendi. Daí não vai ficar como 12 horas no relatório que eu fiz? não. Você pode fazer no máximo 6 horas na escola. Você não falou que tem poucas horas de ensino fundamental? Tem poucas. Você fica Tanto é seis que horas lá na escola, hoje certo? eu cheguei lá 7 horas, eu fui ter É. aula 11h50, Tá, 7, entendeu? 8, 9, 10, 11, 12. Você ficou 5 horas na escola. Quantas horas você assistiu de aula no ensino fundamental 2? Hoje, É. uma aula, 45 minutos. Ai, gente, então, aí você assistiu uma aula. E essas 4 horas que você ficou lá? Assiste do ensino médio. Eu não sabia que pode ser junto, daí me reduz o tempo, é maravilhoso. Lógico, tá? Ah, então eu vou Faz fazer isso. isso. Se você quiser, já me manda o WhatsApp amanhã ou hoje aí pra mim, que daí a gente já vê seu caso particular, tá bom? Mas amanhã você tem estágio? Mas o problema é que eu já entreguei a carta falando que eu comecei dia 24. Não tem problema, Márcio. Depois a Não? gente vê isso daí, não tem problema. Tá bom. Amanhã você já pergunta que dia e que horário que é a aula do ensino médio e já põe Eu no seu já tenho planejamento. tudo. Tá? Eu já tenho tudo, eu peguei tudo, já tenho tudo numa tabela. Então você já pode começar a fazer amanhã a aula no ensino médio também. Ah, então vou começar. Beleza? E ela deu pouca coisa. A primeira semana foi só adaptação, entendeu? É assim Só. mesmo. Você põe lá Praticamente começou adaptação, semana introdução do passada. semestre. Praticamente começou semana passada, mas, ou seja, do Fundi 2, eu já fiz. Amanhã eu vou ter feito mais de 50 horas. Sim, mas agora você vai ter que fazer mais 100, por exemplo. Mas você já vai colocando o ensino médio junto. Ah, legal. Tá bom, vou fazer Tá? isso. Não tem A problema, Amanda como que você falou, colocou. não tem problema eu terminar um pouco depois da data, Não, né? não tem problema. Você termina o ensino médio, daí você vai terminar o Fundamental 1, que você começou antes, tá? E aí você vai só depois terminar o ensino médio, quando faltar, Tá bom. tá bom? A Tá, Amanda joia. Carolina Obrigado, colocou viu? aqui para Eu ia mim. fazer separado porque eu achei que contava separado, entendeu? Não, pode. Quando é na mesma escola, pode fazer tudo ao mesmo tempo agora. E daí a dúvida, agora outra dúvida. Daí eu tenho que fazer 2 relatórios. Não, um relatório porque é na mesma escola, Márcio. Ah, eu entrego só o relatório das horas. Um documento, um relatório, uma carta, um contrato, Tá, tá? tá. Mesmo sendo hora duplicada. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu vou Não, duplicar a hora. não vai ser hora duplicada, Márcio. Você vai colocar na sua ficha assim, ó. Você entrou às 7 da manhã. Das 7 às 7h45. Segundo ano nono ano do ensino fundamental. Daí você vai colocar lá, das 10 às 11, ensino médio, no mesmo dia. Só não pode Entendi. passar de 6 horas por dia. Não pode ser no mesmo horário a aula, tá? Entendi, mas os Não pode dois. estar em 2 salas ao mesmo tempo, mas você vai assistir uma aula do ensino fundamental, você vai lá e vê se tem aula do ensino médio naquele dia. Ah, legal. Então eu vou fazer assim, que daí me reduz o tempo. Eu acabo tudo estourando em, sei lá, em outubro, né? Ah, Amanda, obrigada por ter mandado o link aqui do estágio do CE, tá? E, Lucas, Cláudio, podemos uma outra fazer... coisa. Oi. A diretora hoje me falou da entrega do outro relatório do Fundi 1, que ela quer que eu entregue uma coisa tipo o fichão, mas eu já não entreguei para ela o relatório final, que é uma cópia para você, uma para mim e uma para ela.
Não sei, você entregou para ela o relatório final? Entreguei. Então fala para ela, é O isso que ela daqui quer que que eu eu tenho. escreva, que eu dê lá? Que eu não entendi que ela quer que eu escreva no livro dela. Mas isso daí é de escola para escola, Márcio. Se ela tem que, se você tem que passar tudo do fichão para o livro dela de presença, aí você vai lá e passa. Mas isso daí é a escola que exige, tá? Entendi. É isso Você que eu pode tenho até que ter fazer. entregado o fichão para ela, mas às vezes eles têm um livro de presença dos estagiários, tal, que você tem que fazer, tá? Mas daí você vê lá com ela e faz. Eu vou ver com ela amanhã. Tá bom. Ou você fala, não serve esse fichão aqui da faculdade, você cola lá no livro, mas aí se ela pedir para você preencher, você pega o horário livre que você tem lá e fica preenchendo. Tá bom. Vamos lá. Tá, Joia, então Luísa. era isso, as minhas 2 dúvidas. Então eu estava jogando o tempo fora. Oh, meu Tava Deus. jogando muito tempo fora, tá? Agora a partir de amanhã não vai mais. Tá bom, obrigado, viu? De nada, Márcia. Qualquer coisa me manda o WhatsApp. Luísa, podemos fazer na ordem diferente, então? Então, Luísa, o ideal é você fazer no quarto semestre Fundamental 1, no quinto semestre Fundamental 2 e no sexto semestre Ensino Médio. Mas pode ser na ordem diferente pela dificuldade que algumas pessoas estão tendo de encontrar a escola. Então, de repente, você procurou, você está no quarto, por exemplo, procurou Fundi 1, procurou, não conseguiu, mas foi numa escola, conseguiu Fundamental 2. Então, faz, tá? Mas você sabe que semestre que vem você vai ter que fazer o 1. Ou no sexto semestre você vai ter que fazer o 1, tá? Não pode deixar de fazer. Mas pode sim, Luísa. Ai, gente, eu tô chacoalhando a mesa, tá chacoalhando toda a câmera, que vergonha. Mas quem tem mais dúvida, gente? Pode ser que hoje vocês ficam com mais um monte de dúvida, mas calma, gente, porque semana que vem nós vamos tirar mais dúvidas, porque nós vamos ter a aula do contrato, e na outra semana nós vamos tirar mais dúvidas, que vocês vão ter a aula do relatório. Quando a gente finalizar essas 3 aulas de estágio, vai estar tudo claro na cabeça de vocês. É porque o primeiro dia realmente é muita regra, é muita lei, é muita documentação, você fala, não entende nada, mas calma, tá? A única coisa que vocês precisam fazer essa semana ainda, hoje, amanhã, depois, até sexta, é pegar a declaração de estágio, a carta de apresentação lá no protocolos e pegar e o meu estagiário vai mandar o contrato para vocês também olharem, tá? Depois procurar a escola e ir fazendo a documentação e vir aqui na orientação. Amanda, Cláudia, vou te mandar o link para você entender. Tá. Não, a Amanda já falou isso. Eli, as minhas dúvidas são somente sobre o estágio do CE com a prefeitura, porque eu uso ele para pagar. Exatamente, Eli, eu sei, né? Porque senão você não ia ficar trabalhando, né? Não precisasse aí e tal. Mas, Eli, eu vou fazer assim, você é de artes também, né? Eu vou falar com a Márcia me respondendo, eu já mando para a Amanda divide com você e com a Laís, tá bom? Sobre o que tem de solução, se vale, se não vale, tá? Porque também todo ano muda essas coisas, tal, então eu prefiro falar com a Márcia antes de responder para vocês, tá? Até o semestre passado, você podia pegar 30% dessas horas de estágio que você está fazendo remunerada para valer como estágio não remunerado. Mas aí eu vou perguntar em relação se pode fazer daí o não remunerado na mesma escola. Tadinhas. Bárbara, Cláudia, eu já consegui as escolas. Uhul! Eu devo já levar a carta ou é melhor esperar a terceira? Não, Bárbara, você pode levar a carta, já oficializa essa escola, tá? Já pega o contrato também que eu vou mandar hoje, né, para as monitoras, e já leva o contrato para você saber que dados que você tem que pegar que dados você tem que pegar da escola. Se você já tiver aqueles dados da escola, já vai para a escola lá com a carta e com o contrato, tudo certo, só para eles assinarem, que daí agiliza bastante, tá, Bárbara? Mas não precisa, não. A não ser que assim, professora, mas eu fui preencher aqui o contrato para já levar amanhã, eu fiquei com dúvida. Aí espero na semana que vem, não tem problema. Mas a carta de apresentação já pode levar na escola para formalizar. Daí você fala na escola, olha, esse é o primeiro documento, que é a carta de apresentação, então eu vou pegar os dados aqui para fazer o contrato, e aí eu trago, o próximo passo é trazer o contrato. Assinou o contrato, pode começar a assistir as aulas da escola, tá? Do estágio. Imagina, obrigada a você, Bárbara. Mais alguma dúvida, gente? Vocês têm aula agora às 7 horas, ou vocês não têm hoje?
Pessoal, então se não tiver nenhuma dúvida aqui no chat, nem vocês precisarem levantar a mão, então eu vou finalizar, tá, hoje. Desculpa aí a queda do computador, mas acho que vai dar tudo certo. Assim que eu tiver o link da gravação da aula, eu já mando para as monitoras, tá? E mando as documentações também. Tem que esperar um pouquinho, porque quando terminar a aula aqui, demora um pouco até gerar a gravação, até baixar lá no YouTube o link, mas eu mando tudo hoje ainda, tá bom? Ô, Cláudia, então Nossa, tô me sentindo tipo um astro de cinema aqui com 16 pessoas nessa aula, tô chocada, tá? Ibope enorme, assim, porque geralmente o pessoal não vem. Se vocês tiverem algum colega que não veio hoje, por qualquer motivo, que nós não vamos julgar, né? Cada um tem o seu motivo, avisa que eu vou mandar a gravação. O importante, gente, é a pessoa que não veio, depois assistir essa aula. Pegar um tempinho ali e assistir essa aula, tá? E é isso, gente. Obrigada, então, Sabrine, Márcio, Luísa, Loureide, olha que chique. Laís, Juliana, Angeli, Diego, Cristiane, Bárbara, Amanda e eu. Beijo, gente. Até semana que vem, hein? Até. Tchau.